A Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul estará realizando em Marechal Thaumaturgo um serviço itinerante para atender demandas que as partes se encontravam no município e aproveitará para realizar outros atendimentos, bem como terão apoio do Ministério Público e da Promotoria da Comarca de Cruzeiro do Sul. Trata-se de uma ação itinerante que surgiu por iniciativa do Tribunal de Justiça no intuito de fazer algumas audiências em processos cujas partes residem no município de Marechal Thaumaturgo. E essa iniciativa contou com o apoio, com a anuência da Defensoria Pública, que se disponibilizou não só para fazer essas audiências, mas também para aproveitar e fazer outros tipos de atendimento, que envolvem, por exemplo, prestar orientações jurídicas aos cidadãos de Marechal Thaumaturgo, oferecer também consultas processuais sobre processos que os cidadãos de lá tenham e que já estejam pendentes, já estejam tramitando, isso considerando que a internet nos auxilie. E, além disso, oferecer novas demandas jurídicas, ou seja, ajuizar novas ações caso haja necessidade, caso sejamos procurados pelos cidadãos de Marechal Thaumaturgo, e poderemos então dar início a novas ações. Segundo o defensor público José Augusto, os atendimentos tendem a acontecer no mesmo dia da chegada ao município. Os atendimentos serão no SIC, o Centro Integrado de Cidadania de Marechal Thaumaturgo. E a Defensoria Pública irá chegar na segunda-feira e irá retornar na sexta-feira, portanto, entre os dias 15 e 19 de agosto. Dessa forma, o atendimento está garantido na terça, na quarta e na quinta-feira. E irá acontecer pela manhã, das 8 da manhã até o meio-dia, quando há uma pequena pausa para o almoço, e retorna de 1 da tarde até as 5 da tarde. Esse é o intuito. Demandas como trocas de nomes errados nos documentos, certidão de nascimento e óbitos serão os principais a serem atendidos no município. A nossa expectativa é que as demandas circulem basicamente em torno de direito de família, principalmente envolvendo questões alimentícias, seja a fixação de pensão, seja a cobrança de uma pensão que já tenha sido estabelecida por um processo anterior, e também outros tipos de demanda relacionada ao direito de família, como ações de divórcio, ações envolvendo guardas de criança ou de adolescentes, e também um pouco de direito registral. O defensor ainda destaca os principais documentos a serem utilizados para a realização do atendimento. Dentre os documentos que são precisos para dar andamento às demandas estão os documentos que permitam a identificação da parte autora e do réu, ou seja, a parte autora é aquele cidadão que lá irá se dirigir para poder pedir, fazer o seu pedido na defensoria para que seja levado até o judiciário. Então é necessário que ele leve seu documento do CPF, o seu RG também, e no que se refere ao réu, aquele contra quem a ação será ajuizada, é importante que ele tenha o nome do réu, de preferência o nome completo, e também o seu endereço. Ele tendo o endereço, a gente consegue identificar o réu, saber onde ele mora, e aí no caso a gente consegue fazer a citação dele, ou seja, ir alguém lá para avisar que tem um processo e que ele deve vir para poder se defender, poder se explicar e que o judiciário possa decidir. E, além desses documentos de identificação, é preciso também ter os documentos probatórios do direito da parte, ou seja, que provem aquilo que a parte está dizendo. Como um exemplo, se a parte quer um divórcio, é importante que ela leve uma certidão de casamento para provar que ela era casada. Se ela quer uma retificação de registro civil, ou seja, consertar algum documento, é importante que ela leve o documento que precisa ser corrigido, como, por exemplo, a carteira de identidade na qual o seu nome está escrito de forma errada, na qual a data de nascimento está escrito de forma errada. Se a parte vai pleitear uma pensão alimentícia para o seu filho, é importante que ela leve uma certidão de nascimento do filho, para saber realmente que aquela criança é filho dela, para saber quem é o pai e essas coisas. Esses são os principais documentos que serão exigidos na hora. O defensor ainda falou da importância dos serviços que irão ser realizados em Marechal Thaumaturgo. A importância dessa atuação ela é solar, ela é enorme. Todo mundo da área jurídica já ouviu bastante falar de um doutrinador italiano chamado Mauro Capelletti, e ele muito falava sobre acesso à justiça. Toda a vida dele foi voltada para esse assunto, e ele falava sobre a importância de se
desviar, de se sobrepor a obstáculos de acesso à justiça de ordem geográfica e de ordem econômica, dentre outros. E nesse caso, nós observamos um evidente obstáculo de ordem geográfica, de modo que o município de Marechal Thaumaturgo, infelizmente, não é comarca, ou seja, lá não conta com a atuação permanente do Poder Judiciário, do Ministério Público e nem da Defensoria. Então, quando esses órgãos vão até o município, eles estão levando a justiça até esses cidadãos, o que vai facilitar muito a vida deles.